E quando eu chegava naquele município, eu não tinha tempo nem de parar para comer, que era tanta criança com problema. E eu quero falar de uma criança em especial que eu atendi naquele município. O nome dessa criança é José Carlos. Era uma criança que não tinha pai, não tinha mãe, apenas uma avó, mãe do pai, que não aceitava ele dentro de casa. Ele dormia por cima dos sacos de alinhagem, de farinha, em casas abandonadas, porque a avó não aceitava ele dentro de casa. Ele tinha 8 anos e não conseguia aprender a ler. Ele só sabia fazer apenas o nome dele, muito mal. Nem o nome todo ele conseguia fazer. E era uma criança muito carente. Ela deixava ele comer, mas ela dava comida na porta da rua. Ela não permitia que ele entrasse na casa dela. Uma situação muito difícil daquela criança. E quando eu atendi aquela criança a primeira vez, aquela criança nunca tinha ninguém olhado para ela, com o olhar como eu olhei para ela. E quando eu chegava na cidade para atender as crianças, aquela criança estava na fila para ser atendida. E como ela sabia que eu mandava desenhar, ele desenhava e botava o desenho debaixo da porta, eu atendendo as outras crianças, com o nome dele para dizer, eu estou aqui, eu quero ser atendido. Tal era a carência daquela criança. E ele não tinha ninguém por ele. E um certo dia ele saiu, andou quilômetros do município onde ele estava, pela estrada, até a minha casa, procurando minha casa, em Barra do Choça, e conseguiu me encontrar. Chegando em minha casa, meu filho de 8 anos na época disse assim, minha mãe, eu dou minha mesada para ele, eu divido, fica com ele, minha mãe, ele não tem ninguém. E ele dizia para mim, eu não tenho ninguém, fica comigo. Eu fiquei abalada, eu queria ficar com aquela criança, mas preferi procurar alguém para adotar. Na idade dele é tão difícil alguém querer, geralmente as pessoas preferem crianças jovens, né? Bebês. Eu falei com a juíza, com a promotora, o que é que a gente podia fazer. Mas eu não adotei aquela criança porque meu tempo ali. Eu tinha que cumprir meu tempo naquela cidade e eu tinha um filho, né? Que deixava com a babá e trabalhava o dia todo. E me preocupei muito em deixar, porque ele era uma criança de rua, e colocar junto com meu filho e trazer alguns costumes de rua para meu filho. Então, devido a isso, se eu tivesse mais pessoas em casa que pudesse cuidar, eu teria ficado com ele. Se um dia eu criar um local, que eu tenho esse desejo para abrigar crianças abandonadas, o nome desse local vai ser José Carlos. Simplesmente José Carlos, sem sobrenome, porque nem sobrenome ele tinha. Então, eu enfrentei muitos problemas naquela cidade para ajudar crianças. Eu tive 2 crianças, irmãs, um menino que nasceu com problemas congênitos no órgão sexual. O menino, ele não tinha nem certidão de nascimento, porque a juíza não aceitava dar certidão de nascimento a ele. Ele estudava por caridade. A escola aceitava, mas ele não tinha registro. E aí eu consegui com a juíza, forçar a juíza a registrar aquela criança, porque por lei, todo cidadão brasileiro tem direito a ter um registro, né? A gente conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente,